Então vamos lá com a nossa primeira aula da série de 4 aulas que nós vamos fazer aqui no canal, falando sobre pontos e falando sobre traços. Nessa primeira aula eu vou falar para vocês sobre pontos feitos com boleadores. Eu só vou falar sobre pontos aqui, eu não vou fazer nada de tracinho. Então vocês vão ter que aguardar aí nas próximas semanas para o decorrer dessas aulas. Para quem já tem um nível mais avançado, que acha que essa aula é um pouco obsoleta para você, pode ser que durante as dicas aqui você encontre até algo precioso. Ou também, se você quiser contribuir com o canal e deixar aí nos comentários a sua experiência, se você conhece algum ponto diferente. Se você quiser me mandar as fotos também pelo Instagram, eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição desse vídeo, vou deixar o link das minhas redes, do Instagram, do Pinterest. Então, se você quiser contribuir, porque às vezes tem outras técnicas, tem outros jeitos, tem tantas outras maneiras de se fazer, então eu acho que é sempre importante, você que quer também esparramar a arte, que é algo tão bom, que faz tão bem, eu acho importante, se você quiser contribuir, deixa aí nos comentários a sua experiência, se você conhece algo diferente, de um jeito diferente, eu vou amar saber e vai ser sempre bom, sempre útil para alguém também. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou fazer aqui para vocês na base de acrílico que a gente sempre usa, porque já que eu ensino para vocês na base, então nada mais justo do que eu fazer os pontinhos na base. Ela tá aqui com a película que vem nela, então eu vou fazer os pontinhos aqui e depois é só eu retirar a película que eu não vou perder o material. Ainda bem, ainda tem essa vantagem aqui de usar o acrílico, a gente pode reaproveitar várias vezes, é muito massa trabalhar com esse tipo de material, fora a praticidade, né, de poder usar sempre a mesma marcação em todas as peças, então isso facilita muito para quem quer fazer para vender. Isso aqui é extremamente importante, qualquer dispositivo que faça com que a gente elimine ali um tempo na produção, isso é muito importante. Então fica ligado aí, mesmo que você já saiba pontilhismo, que já faça mandalas lindíssimas, sempre é bom dar uma provada, vai que eu fale algo aí que seja útil para você, e eu vou adorar poder contribuir até com quem já faz peças maravilhosas. E vamos começar então. Eu vou mostrar para vocês os primeiros pontos bem miúdos, pontos contínuos. Eu acho que são pontos bem básicos. Eu vou usar cores aqui bem coloridas para vocês conseguirem enxergar. Vou colocar também as câmeras bem aproximadas para vocês verem com bastante clareza o que eu tô fazendo. Eu chamo, sei lá, de pontos sequências, pontos quando eles são sempre iguaizinhos, tanto em linha reta quanto em linha curva. Então, esse daqui são pontos bem básicos. E ficam lindos para contornos, fica parecendo, dependendo da cor que você faz esse contorno, fica parecendo uma figurinha, peça. Eu vou colocar para vocês a foto aí de uma peça de gatinho que eu fiz, de Ganesha, que também vai virar aula aqui no canal, então fica ligado como que fica lindo esses pontinhos bem miudinhos em torno da peça. Então aqui eu pouquinha tinta na tampa, eu já até falei isso no vídeo anterior, que foi o vídeo do suporte para celular. Se você não viu ainda, eu vou deixar também aqui o link para você na descrição, ou o card lá no final do vídeo também, se você preferir. Então aqui vocês estão vendo como pontos bem pequenininhos, miudinhos, eu consigo com bem pouquinha tinta na tampa, fica muito delicado. E aqui são pontos básicos, né, que você faz só pinga na tinta, pinga na peça, pinga na tinta, pinga na peça. Chamam de pontos sequência, porque eles são iguais. E daí dá pra vocês usarem também, fazendo com pontos maiores aqui, com os boleadores. Gente, é bom vocês fazerem esse tipo de treinamento para testar a destreza de vocês com o instrumento, testar a habilidade. Isso aqui eu acho que é extremamente importante para quem está no início, fazer esse tipo de teste aqui com o material, com as tintas. Eu acho que vale super a pena. Então aqui, sempre para fazer pontos iguais, vai na tinta e pinga na peça. Quando vocês perceberem que o ponto não tá ficando igual, é porque tem bem pouca tinta na tampa. Geralmente isso vai acontecer quando vocês estiverem realmente fazendo pontos maiores, aqui como eu tô fazendo. Então é sempre bom vocês também irem controlando aqui
aqui, vocês estão vendo, eu vou mergulhar bastante o boleador aqui na tinta, pra vocês verem como que vem o meu ponto. Vem um ponto bem gordinho, todos do mesmo tamanho. Isso aqui é extremamente importante para a simetria da peça, que vocês fiquem atentas à quantidade de tinta que tem na tampa. Conforme ela for acabando, vocês vão perceber que o mesmo boleador te dará pontos diferentes. Eu vou até tirar um pouco da tinta da tampa para vocês verem como que vai dar a diferença. O mesmo ponto, a mesma ponta aqui de boleador, só que com menos tinta na tampa. Consequentemente, eu carrego menos tinta no meu boleador. Vocês estão vendo a diferença que dá? O mesmo boleador, eu tô conseguindo pontos ainda uniformes, do mesmo tamanho, só que bem menores do que o anterior, com o mesmo boleador. Vocês veem como eu sempre digo que a prática, ela é muito importante e que é com ela que vocês vão conseguindo pegar esses macetezinhos, assim, como trabalhar com a tinta, como trabalhar com o boleador, como trabalhar, na verdade, com qualquer instrumento que você estiver utilizando para o pontilhismo. Esses pontinhos básicos aqui, esses pontos que eu chamo de sequência, eu acho que a principal dica é, para manter os pontos uniformes, vocês precisam se atentar a essa questão da quantidade de tinta que você tem na tampa, do tamanho que você quer o ponto. Então, como eu falei, é prática, é muita prática. Agora eu vou pegar um ponto bem grandão aqui, eu vou do miudinho ao extremo para vocês notarem a diferença dos pontos. Agora eu vou mergulhar bastante aqui na minha tinta, a mesma ponta anterior. Vamos ver se dá diferença aqui no tamanho. Percebe-se uma leve diferença no ponto. Então aqui eu vou mergulhar de novo bastante. Vamos ver que essa bola aqui é a maior que eu tenho dos boleadores. Então ela colhe bastante tinta toda vez que ela vem aqui na peça. Então se ela tiver com um ponto diferente, olha, pingou aqui. Ela tá com um ponto um pouquinho, levemente menor do que o ponto anterior. Então significa que a lógica realmente é verdadeira. A quantidade de tinta que você tem na tampa influencia diretamente no ponto que você está fazendo. Eu tive aqui uma variação muito mais próxima, que vocês perceberam que de um ponto para o outro eu já tive uma diferença muito notável. Porque eu tô com um coletor de tinta, digamos assim, muito maior. Então eu realmente prejudiquei aqui o meu depósito, que é a minha tampinha, com mais rapidez do que quando eu fiz os pontos menores aqui nessa linha com esse boleador. Aqui com a tampa com bastante tinta e aqui com a tampa com bem menos tinta. Então vocês vão percebendo que realmente a prática ela é muito, muito, muito importante. Quando eu falo pra vocês nos comentários que é pra vocês entenderem os instrumentos, é disso que eu tô falando. De vocês entenderem o que ele te proporciona, dependendo da maneira que você trabalha com ele, entendeu? Então a prática, mais uma vez, é muito importante. Tô sendo até redundante, mas isso é muito primordial aqui no pontilhismo, pra gente ir entendendo toda a lógica dele. Então vamos seguindo aqui. Eu acho que se ficar alguma dúvida com relação a esses pontos básicos, me digam, que a gente vai conversando nos comentários. Vamos ter outros vídeos também, então eu posso ir acrescentando isso nos vídeos que vem aí pra frente. Então vamos continuar aqui com esse kit de boleador. Eu vou mostrar pra vocês agora o que eu chamo de pontos corridos, que são diferentes desses aqui que eu chamo sequência. Por quê? Porque eu uso a mesma tinta coletada para fazer o ponto e bem pequenininho, muitas vezes até lá o final. Eu gosto de fazer esse tipo de ponto. Então nós vamos continuar aqui. Acho que agora vocês vão perceber uma mudança drástica aqui no nosso áudio, porque eu tinha esquecido de dar o play na gravação do áudio, mas tudo bem. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, já gravando o áudio junto com a prática. Eu sempre gravo primeiro, fazendo a mandala, e depois eu vou narrando toda a minha gravação. Então, como vocês sabem, o canal está crescendo, então já aproveita e se inscreve aí no canal para me ajudar nessa evolução também. É bem importante que vocês participem de todo esse processo, então é muito engrandecedor ver que já tem muitas que me acompanham
acompanham desde o início aqui do canal, tá vendo todas essas mudanças. E pra quem tá chegando agora também, já saiba que o canal tá passando por muitas modificações, que sempre seja pra melhor. Então tô muito feliz, ainda tô numa fase muito nova. Ainda bem que vocês estão com o áudio agora maravilhoso. Seguindo aqui com esse movimento que eu chamo de pontos corridos, eu mostrei pra vocês aqui como que ele dá um efeito bonito na peça. Eu vou continuar ele aqui, ó. Eu gosto muito de fazer esse tipo de ponto para fazer bordas das mandalas. Eu vou fazer desse lado aqui, vocês vão perceber como fica diferente. Ele dá como eu posso dizer, ele transforma, eu acho que essa é a palavra, ele transforma aqui essa forma tão redonda, tão intensificada aqui, que a mandala ela tem característica, né, de ser redonda. Então eu acho que isso dá uma sensação diferente na finalização da peça. Eu gosto muito de usar esse tipo de ponto corrido aqui nas bordas, mas tem uma infinidade de possibilidades aí também dentro da mandala. Eu gosto de fazer eles para dar... Eu vou mudar aqui para vocês perceberem melhor a questão do degradê feito com esse tipo de ponto corrido. Por isso que eu tô fazendo aqui no gabarito também, tá, pessoal? Porque é bom que vocês vão entendendo a prática de usar mesmo as marcações do gabarito. Isso aqui é muito massa. Então aqui eu vou fazer esse ponto corrido, ó, ligando ele aqui embaixo. Eu vou tentar usar essa marcação aqui no meu gabarito. Então eu vou fazer um degradê que vocês vão perceber a questão da luz também, da profundidade que dá na peça. Eu gosto muito do efeito que dá. É que aqui, como eu não tô fazendo na mandala, pode ser que saia um pouco do eixo, né? A gente fica um pouco sem entender muito o que tá fazendo. A gente tá tão acostumado a fazer peça sempre valendo. É sempre bom mesmo dar uma treinada. Eu acho que é super importante. Então a gente pode tentar seguir essa mesma sequência aqui, ó, usando praticamente aqui ficou bem torto, hein, gente? Mas é bom que vocês veem que eu também erro e que isso aqui é para qualquer pessoa, e que você já é muito ousado de estar tentando aprender essa arte aqui tão maravilhosa que é o pontilhismo, que engrandece qualquer peça que ela é aplicada, que engrandece nossos olhos também quando a gente vê. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui a diferença que dá. Pode ser que se eu fizesse um pouco mais de degradê aqui de cor, vocês perceberiam mais essa questão da profundidade, mas tentem esse tipo de movimento aqui fazendo um degradê maior na mandala de vocês, que vocês vão perceber bastante como fica bonito. Eu vou colocar a foto de uma mandala, essas de 10 centímetros que eu fiz recente, pra vocês darem uma olhada de como fica muito massa esse movimento aqui. Ele tem aí o degradê com verde água e vai no clarinho até chegar no branco, então fica bem bonito. Essa peça eu vendi com muita rapidez na banca, então vale a pena tentar esse tipo de movimento. Então aí tem os pontos corridos assim pra vocês fazerem em movimentos retos, né, pra fazer isso aqui. É muito bom pra... Muitas vezes é muito bom, vocês podem fazer, por exemplo, um pontinho aqui, vocês querem fazer um acabamento nele bem delicado, talvez iluminando a peça. Então aí vocês podem... É que aqui eu fiz com a mesma cor, né? Mas daí vocês podem fazer também com esse degradê de cor que eu falei. E aí vocês vêm fazendo esse tipo de movimento, fica muito bonito. É que aqui, às vezes eu tô fazendo o contrário, né? Na mandala, vocês podem fazer isso no inverso, quando vocês fazem a coroinha, por exemplo. Eu vou fazer aqui o movimento da coroinha pra vocês, pra gente tentar ilustrar isso aqui um pouco melhor. Eu vou fazer aqui com uma outra cor pra vocês acompanharem aí, que agora é um movimento diferente. Agora a gente vai fazer as coroinhas. Eu vou começar o centro dela aqui com uma bolona maior, um laranja, pra ilustrar melhor aí pra vocês. Então eu vou fazer nesse campo aqui e vou fazer as coroinhas com o verde água. Então eu vou começar
Como eu fiz uma bola maior aqui, eu vou vir com esse ponto aqui, eu acho que vocês vão conseguir enxergar, eu vou aproximar bastante. Não é a menor que eu tenho, então eu vou vir, vou pingar ela aqui na ponta. Vocês estão vendo que tem bastante tinta aqui, então influencia muito no meu ponto. Então agora eu vou vir com o menor que eu tenho de boleador e vou escorregar até lá embaixo com o ponto corrido. Tá vendo como fica bem pequenininho e delicado? E aí você consegue o movimento de coroinha. Para iluminar, eu vou fazer mais um aqui com o mesmo tamanho. Vocês podem manter essa proporção, esse mesmo tamanho. É importante sempre limpar a ponta da peça para que vocês consigam fazer os pontos iguais. Só que na verdade, se você for manter os mesmos tamanhos de ponto, lá embaixo você não vai conseguir dar a volta muitas vezes. Aqui, como eu fui e voltei, vocês viram que eu consegui dar a volta. Agora eu vou fazer ele corrido, só com a tinta que vem no início, e vou ver até onde vai. Isso aqui dá um efeito muito legal na peça de profundidade também. Bom, eu acabei até conseguindo chegar, porque ainda tá bem pequenininho. Conforme eu vou aumentando aqui o meu campo de pintura, né, que a curva vai ficando cada vez maior, a tendência muitas vezes é que antes de chegar no final, dependendo do tamanho que tá a sua coroinha, ela já vai acabando a tinta. Então, isso dá um efeito de luz e sombra também muito bonito, muito delicado. Então, vão treinando aí. Eu vou fazer agora aqui, ó, com a mesma ponta que eu fiz esse, pra vocês verem a diferença de ponto. Olha só, esse com certeza, é que agora eu parei aqui por conta dessa bolona, mas ele com certeza daria a volta até aqui atrás. Então tem uma infinidade aí de possibilidades e o efeito também muitas vezes que dá na peça. Quer ver? Eu vou pegar um disco diferente aqui agora pra gente fazer as coroinhas um pouco mais livres. Aqui, esse disco eu acho que tá muito recheado já. Vamos lá, vamos tentar centralizar bem sempre aqui. Claro que a gente não vai fazer uma mandala, né? Mas vamos tentar manter sempre centralizados, bem retinha a nossa peça, para vocês entenderem também a lógica do gabarito. Então eu vou vir com o mesmo ponto que eu tava fazendo antes. Acho que vocês estão enxergando bem com as cores aí que eu tô usando. Eu vou mudar um pouco, vai. Eu vou usar agora o rosa, com menos tinta na ponta. Vou vir com o mesmo ponto. Vou fazer a bolinha aqui em cima e vou seguir com o mesmo ponto, ó. Dessa vez. Então agora eu dou uma pinguinha aqui em cima de novo, pra aqui não ficar tão diferente do que o outro lado. Ou então, vocês podem dar uma limpadinha na ponta antes. E aí, às vezes, a gente vai dando uma acertadinha. Então, eu vou fazer o mesmo movimento de novo, ó, com a mesma ponta. Vou tentar deixar ela bem gordinha aqui em cima. E vou vir agora arrastando lá pra baixo. Eu vou mostrar pra vocês a diferença que dá quando você usa uma ponta diferente para fazer esse principal e depois para fazer esse corridinho. Então, vou continuar fazendo com a mesma ponta para vocês conseguirem enxergar melhor o que eu tô querendo mostrar para vocês. Aqui até onde não tem mais tinta. Até onde não tem mais tinta. Então, acho que agora eu já consigo ilustrar melhor. Eu vou fazer agora com o centro verde, para vocês verem a diferença de um pro outro. Vou fazer ele aqui ao contrário. O mesmo tamanho aqui, vocês estão vendo que pegou duas partes dessa, ó. E aqui também tá dentro, ó, duas partes dessa. E vou fazer para vocês sentirem a diferença que dá no efeito da peça quando eu troco as pontas. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui com a mesma ponta que eu fiz antes aqui com esse rosa, ó. Vocês vão perceber que tá bem igual o ponto ali. Agora, eu vou vir com a minha ponta bem pequenininha para fazer aqui. Então, a gente completa o movimento. Vou fazer do outro lado, dar um pinguinho aqui pra colher um pouquinho da tinta, pra tentar ficar igual aqui. Sempre igual. Beleza, completei. Vou vir com o mesmo, vou dar uma limpadinha pra não ter alteração. Vou vir com o mesmo ponto aqui em cima e com o pequenininho também, aqui. Até completar, enquanto tem tinta. Então, vamos lá.
seguindo aqui os corridinhos, pontos corridos para fazer as coroinhas. Vou fazer a terceira camada, igual lá do outro lado, para ver se vocês notam com bastante clareza essa diferença aqui de você usar a ponta diferente muitas vezes. Vocês conseguem enxergar aqui como se a coroinha ela fosse ficando mais bicuda? Então vocês conseguem efeitos diferentes com o mesmo movimento, apenas trocando as pontas, mudando às vezes um pouco o movimento ou usando mais. Então vocês têm bastante possibilidades aqui nas coroinhas. Então agora eu vou mostrar pra vocês aquele detalhe. Ixi Maria, eu meti a mão aqui no negócio fresco, ó. Então, vou fazer esse detalhe aqui agora na coroinha pra vocês entenderem melhor o movimento, ver como ele fica muito bonitinho aqui na peça. Ele vai dar uma sensação de que a sua mandala virou uma estrela. Imagine vários desses daqui circulando toda a peça, como que fica lindo esse tipo de movimento corrido aqui, super simples. Vocês estão vendo a importância de trabalhar com o gabarito mais uma vez. Isso aqui, para manter a simetria da nossa peça, é de extrema importância. Então, estão vendo aí que as coroinhas, elas podem ter várias maneiras de serem enfeitadas. Vou mostrar para vocês. Então, aqui eu não vou pegar a minha ponta tão pequenininha, eu vou pegar um ponto um pouquinho maior. Por quê? Eu quero dar uma volta aqui, ó, nessa bolinha. E agora eu venho voltando. Então a tendência é que isso aqui aumente um pouco, tá? Para vocês conseguirem dar a volta bonitinha nele de novo, porque a volta ela aumenta, né? O tamanho da volta ela aumenta. Como eu fiz aqui, eu sempre vou pular um para encaixar perfeito. Vocês vão ver que mesmo que fique diferente um pro outro, no corrido aqui do movimento, quando vocês forem fazer na mandala aí de vocês, vocês vão ver que ele vai encaixar perfeitinho. Se o gabarito tiver bem certinho, vai encaixar muito perfeito. E fica bem diferente. Esse aqui eu não chamo de coroinha, eu chamo de florzinha, que fica muito parecido com uma florzinha. Eu acho ele muito delicado, muito especial usar isso aqui, porque ele dá uma quebrada muitas vezes nessa coisa mais pontuda, né, que tem aqui nas coroinhas. Ela dá um efeito muito bonitinho. Então, se eu fizer um maior aqui, ó, eu vou completar essa parte, e aí eu fizer um maior aqui, eu vou completar essa parte, então elas vão se encaixar muito bem. Só que para isso, o ideal é que eu pegue uma pontinha um pouco maior, justamente porque como a curva é maior, tanto que vocês podem até nos primeiros, ó, ir lá e dar uma pingadinha um pouco mais de tinta, para vocês conseguirem chegar até lá o final. Fiz um ponto bem tortinho, dá pra gente arrumar. Então eu venho daqui de novo. Isso aqui depois que completo em toda a mandala, fica um movimento muito bonito. Vale a pena vocês tentarem aí. Vocês estão vendo, ó? Encaixou perfeito aqui. Pensa tudo isso aqui em torno da mandala, vai ficar muito, muito massa. Gosto bastante desse movimento assim. Aí também tem a variação com os espirais. Eu vou fazer aqui pra vocês. Essa aula pode ser que fique um pouco longa. Eu vou tentar acelerar ela ao máximo aqui, tanto na minha fala quanto nos movimentos, que é pra vocês entenderem. Mas é bastante informação. Então, espero que vocês estejam gostando aí. Se gostarem, se inscrevam no canal. Vão deixando o like aí, porque eu tenho muita certeza que tem muitas pessoas que precisam ainda receber essa aula. Então, vocês estão ajudando tanto o canal quanto outras pessoas, né, a descobrirem aqui e irem se familiarizando um pouco mais com os materiais do pontilhismo, né, os boleadores que eu tô aqui usando nessa aula com vocês, os grandões, os pequenininhos, mas no meu caso eu uso muito mais os pequenininhos, né,
principalmente quem vai fazer mini mandalas, como eu faço, que ele nos dá pontos muito delicados, então isso é muito, deixa a peça com ainda mais detalhes, ainda mais valiosa. Já é uma arte tão bonita e com cada vez mais detalhes, fica ainda muito mais atraente aos olhos. Então vamos lá, continuando. Agora eu vou fazer um movimento de espiral. Basicamente é a metade do movimento da coroinha. Eu venho só até aqui e já pulo para a parte de cima e vou também até lá embaixo. Esse movimento, gente, quando ele é aplicado, aqui eu já vou dando um segundo ponto, ó, tá vendo? Eu pinguei já 2 vezes para fazer o segundo ponto, porque como vai aumentando, eu gosto de ir aumentando também na proporção aqui. Aqui eu acho que ficou um pouquinho grande, mas se ajeita lá no final. Esse movimento aqui, combinado em vários, né, o movimento na peça, é muito lindo, dá um efeito de profundidade, luz, sombra, incrível, incrível. E vocês podem tanto fazer assim, eles lado a lado, eu vou colocar aqui, fiz um, pulei um, fiz mais um. Vou fazer o mesmo movimento aqui, só para vocês entenderem o que eu quero explicar. Faço aqui todo ele, vai dar uma entortadinha aqui, mas vocês já entenderam a lógica aqui do movimento. Então é só para vocês captarem a próxima informação. Então aqui eu vou fazer esse movimento contrário para vocês verem como que fica bonito. Eu não vou conseguir usar a marcação. Se eu tivesse uma outra marcação aqui, então vamos usar ele aqui, quase encostado ali. Até se vocês quiserem encostar, eu acho que dá certo. Mas vamos lá, tentar fazer o movimento que eu quero mostrar, tá vendo? Fazer agora esse espiral o contrário. Fica muito bonito na peça, o conjunto disso aqui, quando vocês fazem todo o movimento, toda a volta, né, na mandala. Vou fazer outra aqui do lado, mais ou menos para ter uma noção. Eu estaria aqui, então ficaria mais ou menos por aqui. A próxima bolinha, mais ou menos na distância que tá aqui. E aí eu faço esse movimento aqui de novo. Deixa eu limpar aqui para vocês verem como que isso aqui fica lindo na peça. Claro que na mandala vocês vão estar ali com uma simetria perfeita, né? Mas olha só como fica esse movimento de pontos corridos na coroinha, mas fazendo só um espiral. Quando vocês fazem toda a volta, isso aqui fica muito massa. Vocês podem fazer com degradê de cor também, que vai dar um efeito ainda maior de profundidade. Eu já fiz algumas peças assim, usando as cores dos 7 chakras também. Vou colocar aí a foto para vocês acompanharem, entenderem um pouco melhor o movimento que eu tô dizendo. Não, na verdade não é um movimento de espiral, esse é um movimento também de coroinha, portanto que eu completei, né? Mas vocês veem aí o efeito de profundidade que dá na peça. Então é esse ponto corrido aí, ele tem uma função muito especial aí na nossa mandala, é muito presente também. Então aqui nós temos, ó, 3 formas diferentes de fazer esses pontos corridos. Então vocês percebem a infinita possibilidade que nós temos aqui com o pontilhismo. Quando vocês forem fazendo pontos maiores, vou até já fazer um grandão aqui para ilustrar mais rápido. Vocês podem facilitar mudando o instrumento. Vocês vêm com um ponto já maior aqui na parte superior. E daí vocês podem já fazer isso em todas as bolinhas. Imagine várias bolinhas roxas aqui nos seus devidos lugares. E aí vocês já fazem essas 3 bolinhas maiores aqui. E daí depois vocês dão toda a volta e aí depois vocês vêm já com um boleador menor e faz todo o movimento de baixo. Isso aqui otimiza um pouco
os processos, muitas vezes, já que quando vocês souberem que isso aqui dá certo, fazer já a parte superior de todas elas com um instrumento só, e daí depois vem com outro instrumento e faz toda a parte de baixo também em todas as bolinhas. Então isso pode otimizar um tempo aí de produção para vocês usarem instrumentos diferentes no mesmo movimento. Aqui eu fiz só no espiral, mas vale também para completar e fazer a coroinha. Aqui eu vou mostrar um outro detalhe para vocês, só com pontinhos, nesse caso são com os pontos sequência, mas usando eles em movimentos diferentes e não só corridos, como eu mostrei aqui para vocês. Nesse caso aqui, a gente faz um pontinho sequência, mas em formas. Nesse caso aqui, ó, vou explicar melhor, eu acho que a gente explica melhor ilustrando, né? Eu vou fazer a espécie de um balãozinho, posso usar aqui as linhas do meu gabarito para me orientar e ficar bem retinha. Geralmente isso vai estar entre um movimento e outro, então como eu falei, muitas vezes aqui pode ser que não dê um efeito aí muito legal, só de vocês estarem vendo assim, mas tentem esses movimentos, caso vocês nunca tenham tentado, para vocês entenderem um pouco mais na peça de vocês qual que é a lógica disso aqui. Na verdade eu acho que eu até mostrei isso para vocês, ó, bem recente, eu vou pôr aqui no lugar pro foco ficar melhor. É esse movimento aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui eu usei na linha, eu não tinha as marcações, mas vocês conseguem ver que ele é ótimo para fazer finalização, para fazer bordas, ele fica com uma sensação meio que rendada na peça. Eu chamo eles de balãozinho, acho que cada um vai dando um nome aí, vai dando uma vida para as peças que faz, para os movimentos que faz. Por isso que eu falei no início que eu acho que essa aula, mesmo para você que já faz pontilhismo, que já desenvolve várias peças e várias mandalas, às vezes a forma de outras pessoas fazerem é um pouco diferente, que você acaba se identificando um pouco mais. Então deixa aí nos comentários se vocês estão gostando das dicas, se eu estou fazendo de maneira diferente que vocês fazem, se vocês fazem de maneira diferente, me digam também como que vocês fazem, conta aí a experiência de todas vocês. Aproveite, se inscreva no canal e deixa seu like, a gente ajuda ainda outras pessoas a chegarem aqui nessa aula e se beneficiarem com mais dicas. E agora eu vou mostrar para vocês, vou trocar aqui o disco também para ilustrar melhor. Então agora eu vou fazer um movimento para vocês que eu chamo de infinito. Eu acho ele super elegante na peça, gosto muito de usar ele. Na verdade eu tenho usado ele nas minhas últimas peças, eu não tinha muito costume. Muitas vezes a gente acaba esquecendo alguns movimentos, a gente vai meio que no automático da coisa e faz tanta coroinha, tanta espiral, pelo menos isso acontece comigo. Às vezes eu acabo fazendo sempre o mesmo movimento porque eu acabo esquecendo de outros movimentos. E vou fazer aqui agora, tá vendo? Com uma ponta, não é a menor que eu tenho, mas ela é bem pequenininha. E vou fazer como se fosse um movimento de espiral aqui em torno dessa bolinha. Vou fazer umas 3 camadas dela, pra gente sentir mais esse efeito que eu chamo de infinito e que eu gosto tanto. Então aqui eu venho com o mesmo tamanho, vou vir primeiro com o mesmo tamanho, que eu peguei pouca tinta, então vou dar uma pingadinha para tentar ficar bem parecido. E venho agora no movimento inverso, vou dando a volta aqui agora para cima. E olha só como já vai criando forma aqui esse movimento, e ele vai dando mesmo uma sensação de infinito. Se você continuar aqui, você vai ver que ele vai dar um infinito perfeito. E você pode também ir fazendo aí de maneira que dê toda a volta. No próximo movimento eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo só como fica muito elegante isso aqui? Vou mostrar pra vocês como fica diferente fazendo com tamanhos diferentes aqui das bolinhas. Então eu vou fazer essa roxa, eu vou fazer com outra cor aqui, vou fazer com um roxinho mais claro, pra vocês verem. Eu vou tentar contornar bem. Então aqui eu venho agora com um ponto, vou vir com só um pouco maior, vai dar um outro efeito na peça. Vocês podem também, ó, vou até mudar a cor aqui. Desculpa aí, tem hora que eu bato no microfone, tudo muito novo, tô acostumando ainda. Vou colocar mais tinta aqui pra ficar melhor.
Vou fazer com outra cor aqui pra vocês verem também como que fica muito massa essa troca aqui. Eu vou tentar dar toda a volta aqui agora, ó, pra vocês verem mesmo o movimento em espiral. Agora eu vou colocar mais tinta aqui em volta. Às vezes não encaixa aqui, ó, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque no contexto isso aqui ainda fica lindíssimo, fica uma peça muito charmosa. Eu vou sempre fazendo bolinhas maiores. Como eu falei aqui, vocês já podem pegar um instrumento maior para fazer essas primeiras, não ficar sofrendo igual eu tô sofrendo aqui para fazer uma bolinha maior, tendo que coletar mais tinta. Mas vamos lá, acho que vocês vão entender. O importante é que vocês entendam a lógica aqui do movimento. Então vocês estão vendo como fica muito show esse tipo aqui de espiral, fica bem bonita a peça. Vocês poderiam ter completado aqui também, ó. A gente pode tentar dar aqui, pode ser que os pontos fiquem maiores, mas a gente pode completar aqui pra chegar lá do outro lado também. Um pouquinho feio, mas só para vocês entenderem como que fica todo o movimento. E isso fazendo com um ponto maior aqui em cima, né? Também dá para fazer do mesmo jeito aqui com o ponto do mesmo tamanho, ou vice-versa, um ponto maior aqui, um ponto menor aqui. Vocês vão colocando aí conforme a criatividade de vocês for sendo aflorada. Isso aqui são só dicas e vocês podem aplicar isso aqui de diversas maneiras. Vou mostrar só mais um ponto agora para essa aula também não ficar tão longa e tão cansativa, para vocês verem uma outra possibilidade de infinito. Esse é o último movimento, então para você que ficou até aí, muito obrigado. Se inscreve no canal, conversa comigo aí nos comentários, me diga o que você achou dessa aula, se foi útil para você, se você já é aí nível avançado, intermediário no pontilhismo, e me diga se mesmo assim essa aula foi útil e proveitosa para você, para eu saber se eu trago mais aulas dessa maneira, se é interessante para quem tá aqui no canal. Mas eu acho que mesmo dicas que nós já conhecemos, é sempre bom dar uma renovada. Vai conversando comigo aí nos comentários, porque vocês é que são o meu termômetro para saber se esse novo estilo de aula é interessante ou não. Então aqui eu vou fazer uma outra possibilidade desse infinito, mas não fazendo com o mesmo movimento. Aqui eu vou fazer uma coroinha. E aqui, mais distante, eu vou fazer um outro do mesmo tamanho ou menor. Vocês aqui decidem aí. E aí a gente faz aqui o mesmo movimento pra cá. Uma coroinha inversa aqui. A gente já uniu os dois pontos maiores. E agora eu vou até fazer com uma outra cor, pra vocês verem um pouco melhor essa conexão aqui. Então aqui eu venho com laranja, ó. Vocês estão vendo como fica diferentão. Eu vou pingar aqui em cima só pra ilustrar. Como que fica diferente esse movimento aqui também. Fica muito show. Acho que vocês vão conseguir desenvolver. Vocês podem fazer o contrário também. Geralmente eu faço assim, com as bolinhas maiores pra cima, porque eu tenho um campo maior de mandala aqui pra pintar. Então a chance de o movimento dar certo, porque eu vou aumentar justamente por um campo que eu tenho aqui ainda espaço pra pintar. Aqui vai sempre ficando cada vez mais apertado, né? Então por isso que geralmente eu faço movimentos com pontos maiores só aqui na borda do meu trabalho. Então vocês vão se identificando aí também com o passar do tempo. Cada um tem um jeito de pintar, não adianta. Como eu falei, aqui eu trago técnicas para vocês, mas cada um tem a sua habilidade, tem o seu jeito. Então por isso que é sempre bom compartilhar, mesmo que seja uma aula assim, de nível mais básico para muitas pessoas que já estão aqui, mas eu acho super importante. Eu espero que vocês tenham captado
captado as informações, que vocês tenham entendido aqui a minha maneira de trabalhar com os instrumentos, com os boleadores. Vocês viram que realmente esses para pontos maiores são bem pouco utilizados mesmo, principalmente quando são mini mandalas, assim, essas de 10 centímetros. Quando são mandalas maiores, eles muitas vezes aparecem um pouco mais, só que eu acho que trabalhar com esse tipo de boleador tão pequenininho traz muito mais riqueza de detalhes, muito mais, como eu posso dizer, eu acho que a peça ela fica muito mais sofisticada, e isso influi muito também na venda das suas peças, no valor que você vai agregar na sua peça. Quanto mais detalhes, mais enriquece os olhos, a peça fica ainda muito mais valiosa, muito mais especial. Esse tipo de ponto tão pequenininho, tão miudinho, ele trabalha a nossa habilidade motora muito fina, extremamente fina. Isso melhora muitos campos da nossa vida, nossas habilidades também em outras coisas, não só aqui no pontilhismo. Vocês vão percebendo a cada mandala que a nossa habilidade vai melhorando, que a nossa destreza, o nosso equilíbrio melhora, e não só nas mãos. Eu quero que vocês comentem aí também se vocês percebem diferença desde que vocês iniciaram a prática do pontilhismo, se vocês perceberam diferença no corpo de vocês, no equilíbrio, na destreza, não só na arte, mas em outras coisas também que vocês fazem, algum tipo de exercício, algum tipo de atividade física, yoga, pilates, coisas que já nos exigem um pouco mais de equilíbrio. Eu tenho certeza que quem pratica o pontilhismo consegue melhorar ainda mais essas habilidades. É uma técnica muito rica, muito engrandecedora, e eu tô muito feliz de poder estar esparramando esses conhecimentos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um grande beijo e até a próxima aula na quinta-feira que vem, que nós vamos fazer a sequência dessa série aqui de pontos e traços. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!